Olá pessoal, neste vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouco as minhas impressões de leitura do livro Admirável Mundo Novo, do escritor Aldous Huxley, esse clássico da literatura, clássico da distopia. Mas antes de começarmos, peço para que vocês não se esqueçam de curtir o vídeo, porque assim vocês ajudam na divulgação do canal e também entregar o conteúdo a mais pessoas. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para receber dicas de livros, além de não perder o que vem na programação do canal. Fim dos recados, bora pro livro! Bom pessoal, eu vou comentar apenas as minhas impressões de leitura, vou fazer alguns destaques, esse vídeo vai ser mais informal. Esse livro ele foi publicado em 1932, eu li nessa edição da Biblioteca Azul. O livro é um livro relativamente curto, ele tem 306 páginas e conta com a tradução de Vidal de Oliveira. E o livro ele também está dividido por capítulos, são 18 capítulos. E Aldous Huxley, ele nasceu na Inglaterra em 1894 e ele faleceu em 1963. Além de romances, ele também escreveu poesia, escreveu ensaios, ele vem de uma família de intelectuais, inclusive o avô dele e o irmão dele eram figuras renomadas e importantes no meio científico. E ele, pelo período que a gente pode perceber aí de nascimento e de morte, ele vivenciou o período das duas guerras mundiais. E de modo geral eu achei a escrita bem fluida, o livro prendeu minha atenção, eu consegui me transportar facilmente para a história, eu conseguia visualizar as cenas. E eu fiquei impressionada porque ele é um livro relativamente curto, né? São 306 páginas e é um livro que permite muitas discussões, são muitos assuntos aqui abordados e também me impressionou bastante a atualidade aqui dos temas, e não é à toa que ele é um clássico da literatura, não é à toa que ele é um dos livros mais conhecidos, mais lidos, e sempre que eu vejo na lista da Amazon tá entre os mais vendidos. Eu demorei bastante para poder ler esse livro, mas eu acho que foi na época certa, porque ano passado eu até tentei ler, mas eu não consegui por conta da correria do dia a dia, e agora esse ano, nas minhas férias, é que eu consegui pegar o livro para ler e finalizar a leitura. Eu achei o começo do livro bem convidativo, principalmente pela maneira como ele vai descrever aqui o laboratório. O livro ele começa as primeiras cenas aqui no laboratório, e a maneira como ele vai descrever esse laboratório é bem interessante, porque ele vai usar adjetivos como fria, cinzenta, pálida, cadavérica, morta, gelada. Então ele já descreve esse cenário, né, de um laboratório que é um ambiente frio, distante. E ele também vai narrar sobre os cientistas que trabalham nesse laboratório. Então ele vai falar que os cientistas eles estão sempre concentrados, focados naquilo que eles estão fazendo, mas ele também fala desses cientistas de maneira fria, de maneira distante, mas também como se eles fossem fantasmas ou até mesmo como se fossem máquinas ali numa repetição dia após dia. E na verdade esse laboratório ele ficava num edifício que pertencia ao Centro de Incubação e Condicionamento de Londres. Então o nome aqui desse centro, né, incubação e condicionamento, já antecede as próximas cenas, os próximos acontecimentos aqui do livro. Porque aqui nesse centro de incubação e condicionamento, onde tudo começa, onde a sociedade do admirável mundo novo ela vai ser criada. E a história que se passa no ano de 2540, em uma sociedade que foi criada com o objetivo de ser perfeita. Mas para uma sociedade ela ser perfeita, não deve existir problemas, insatisfações, questionamentos, conflitos. Só que a gente sabe que as pessoas elas são diferentes entre si, elas possuem seus desejos, suas vontades, seus sentimentos, visão de mundo, e muitas vezes isso também acaba gerando conflitos. Então, para criar essa nova sociedade, ela teve que ser modificada, ela teve que ser reconfigurada. Então, para acabar com os conflitos, com as insatisfações e para todo mundo viver feliz e satisfeito com as suas vidas, com suas próprias vidas, todos deveriam pensar da mesma maneira, todos deveriam seguir as regras sociais desse novo mundo. Então o Estado ele deveria, na verdade, ter um controle total sobre essa sociedade, sobre essa população, e para isso o primeiro passo vai ser que elas não vão nascer mais, né, dos seus pais. Esse conceito de família, de pai, de mãe ficou no passado, porque agora elas serão criadas em laboratório. Então o Estado ele entra para controlar essa sociedade, as pessoas elas devem seguir aquilo que o Estado ele impõe, mas de uma maneira que elas sejam condicionadas, sejam predestinadas a agir daquela maneira e ficarem satisfeitas e felizes com isso.
Então as pessoas elas passam a ser fabricadas e o começo do livro ele mostra exatamente como que funciona todo esse processo. E essa sociedade ela tem uma segmentação social, ela é dividida em castas. Então nós temos a casta alfa, beta, gama, delta, y. Y fica na base da pirâmide e alfa ocupa o topo. Mas o que acontece desde a etapa de produção no laboratório de fecundação, eles fazem alterações genéticas, eles utilizam todos os processos biológicos para poder criar seres humanos com características específicas. E essas características é que vão determinar em qual casta ele vai pertencer, qual a posição que ele vai ocupar naquela sociedade. Então os seres humanos eles são criados desde o laboratório para terem comportamentos pré-estabelecidos e também ocuparem lugares, posições predestinadas. Então, por exemplo, os indivíduos que pertenciam ao grupo alfa, né, a casta alfa, que é a casta mais alta, está no topo dessa pirâmide social, eles eram produzidos de maneira a ter características específicas. Então, eles eram intelectuais, eles eram altos, eles estão predestinados a ocupar cargos de chefia, de liderança, enquanto que as castas inferiores, elas já são condicionadas ali, desde o laboratório, a gostar de ambientes quentes para poder trabalhar em fábricas, trabalhar em minas de carvão. Então isso ocorre desde o laboratório antes da decantação, né? Que eles não nascem, eles decantam. Mas acontece que não basta passar apenas pelos processos biológicos, porque depois que os seres humanos eles são produzidos, eles são criados, eles passam por outras etapas, por outros condicionamentos psicológicos e sociais. Eles passam por alguns testes. As castas inferiores, elas não gostam de livros porque foram condicionados a isso. E um dos testes que eles faziam era o seguinte: quando eles eram ainda bebês, as enfermeiras, né, os cientistas ali reunidos para poder fazer esse teste, eles colocavam um livro colorido com flores e isso atraía as crianças, atraíam os bebês. As crianças, elas, quando tocavam no livro, elas também levavam choque e esse teste era feito constantemente até o momento que a criança simplesmente ela criou assim repulsa de livro, então ela já cresceu com esse condicionamento de não gostar de livros. Então ela não deseja aquilo para ela. Então quando ela vê, por exemplo, os indivíduos que pertencem à casta alta, lendo, intelectuais, eles acham aquilo ali péssimo. Então eles já são criados para gostar e aceitar daquela condição social que eles estão vivenciando sem questionar e não sentir nenhuma inveja ou desejar pertencer a outra casta, porque tudo que tem nas outras castas, na verdade, eles repudiam. Então a gente vai acompanhar aqui no livro também um momento em que essas pessoas elas ainda são crianças e elas passam pelo curso elementar de consciência de classe, porque durante o sono, repetidas vezes, colocavam um som debaixo do travesseiro para essas crianças e ali elas eram induzidas a ter um determinado comportamento de acordo com aquela casta. Então, durante o sono, eram ministradas ideologias para que as crianças elas crescessem, né, virassem adultos já condicionados ali a aceitar, a normalizar a sua condição social, a não questionar, a não reivindicar. Elas foram crescendo ouvindo essas mensagens de como elas deveriam se comportar, no que elas deveriam acreditar, nos desejos, naquilo que ela deveria ter vontade, que estaria de acordo com a casta dela. E além de passar por todos esses processos biológicos, sociais e psicológicos, eles também usavam uma droga chamada soma, e essa droga ela tinha como objetivo fornecer a sensação de felicidade. Ela anulava qualquer sensação negativa de angústia, tristeza. Então, caso alguma coisa durante esses processos biológicos, sociais, psicológicos que eles passavam, caso eles tivessem algum comportamento, algum padrão diferente do que ele deveria seguir, então ele deveria tomar essa dose de soma para poder dar essa sensação de felicidade e satisfação, eliminar qualquer tipo de sentimento ruim. Então, se a pessoa ela estivesse diante de alguma situação que pudesse despertar algum sentimento ruim, ela tomaria a soma, ela ficaria anestesiada daquela situação e teria uma sensação de felicidade. Então, nesse mundo futurista não há família, não existe o conceito de família, de pai, de mãe. As crianças, elas são criadas pelos administradores do novo mundo, pelos cientistas, e durante essa educação eles aprendiam a gostar de suas castas.
Um outro ponto é que Henry Ford, ele é o deus dessa sociedade. Henry Ford foi quem criou a linha de montagem, a produção em massa, em larga escala. E graças a Ford, aqui nessa sociedade, nesse novo mundo, os seres humanos eles também puderam ser fabricados em laboratório em grande escala. Tanto que a linha temporal aqui no livro, na narrativa, ela é dividida em antes de Ford e depois de Ford. Freud aqui também, ele é importante aqui dentro da narrativa porque por conta do Freud, os cientistas eles puderam conhecer a mente humana. Então, nesse novo mundo, nessa nova sociedade, eles puderam fazer toda essa etapa de condicionamento e predisposição psicológica que eles trabalhavam com esses indivíduos para que eles aceitassem exatamente ser da maneira como o Estado queria. Um outro aspecto nessa sociedade é com relação ao envelhecimento. Ao envelhecer, eles não sentem, né? As pessoas não sentem dor, não sentem modificações no seu corpo. Eles envelhecem, mas eles continuam jovens e dispostos. Mas desde pequenos, eles também são treinados a aceitar a morte. O amor aqui também nessa sociedade, ele era proibido, o amor, ou monogamia, ou construir um relacionamento. Não, aqui nessa sociedade o sexo ele era estimulado com vários parceiros. A relação sexual aqui ela é uma atividade social coletiva, ela é separada de qualquer valor sentimental, amoroso, e aqui é visto como algo dentro do padrão para não criar nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de conflito. E aí a gente acompanha aqui o personagem Bernard Marx. Ele é um alfa, mas o que acontece? Durante a produção dele, alguma coisa deve ter saído errado, né? Porque ele não se identifica com aquele mundo, com aquela sociedade, nem com as pessoas que pertencem à casta dele. Então ele repudia todo o modo de viver daquela sociedade e as pessoas acham ele um tanto estranho, acabam tendo preconceito com relação ao comportamento dele e ele acha aquele modo de viver muito ruim. Então ele tem vontade, por exemplo, de ficar sozinho, ele tem vontade de se apaixonar, ele acha estranho a pessoa se relacionar com vários parceiros, né, e ser apenas um pedaço de carne. Ele não toma sua dose de soma porque ele quer ter esses outros sentimentos que são proibidos. Então Bernard, ele vai ser o personagem aqui que vai questionar essa ordem e os critérios estabelecidos nessa sociedade. E ele se sente muito deslocado e muito diferente das pessoas da sua casta. Então ele vai tentar melhorar a sua imagem diante das pessoas e para isso ele vai se envolver aqui numa situação em que ele vai viajar para uma reserva de selvagens. E aí o livro que já está interessante fica mais interessante ainda, não vou falar aqui para não dar spoiler, que vai influenciar aí na estabilidade dessa nova sociedade. O livro também, ele faz muitas referências a Shakespeare, cheio de referências a Shakespeare, e aí fala da questão da ciência e também da arte, como que elas estão inseridas ali nesse mundo totalitário. Enfim, muitos assuntos, muitas abordagens aqui em Admirável Mundo Novo. Esses foram apenas alguns destaques. E se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura. Se você ainda não leu e se interessou pelo livro, eu vou deixar o link disponível aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que comprando esse ou qualquer outro produto, através dos links que eu disponibilizo aqui no box de informação, vocês ajudam o canal com uma pequena comissão sem nenhum custo adicional. E nesse vídeo aqui eu compartilho a resenha sobre a Insustentável Leveza do Ser, então fica essa dica de leitura. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos aqui do canal.